Salve, salve a todos! Esse é o nosso primeiro vídeo mesmo assim, né, do ano de 2024. Eu estava lançando muitos shorts por aí, mas vídeo, esse é o nosso primeiro, tá? Ele vai fazer referência a um vídeo feito lá na época ainda que a gente estava no ápice da pandemia, que eu trajado de Aquaman, né? Falei, expliquei, né, sobre a questão dos peixes, e a gente vai voltar um pouquinho mais essa questão dos oceanos, de uma forma geral, porque cai no vestibular, cai no Enem, e é um assunto que está rolando aí. Mas o que acontece? No finalzinho de 2023, depois de um tempo sendo segurado para ser lançado, a questão do Aquaman 2, O Reino Perdido, né? Até porque a gente tinha muita briga por parte do elenco ali, principalmente da atriz que interpreta a Mera, né? A gente sabe muito bem das confusões que aconteceram aí, mas continua até rolando aí. Mas o que acontece? O Aquaman 2 ele tem uma pegada ecológica, ele tem uma pegada ambiental, até porque, vamos chutar, para 2024, certamente o tema da redação que está rolando aí, entra essas questões de mudanças climáticas, entra esses eventos climáticos extremos que a gente está vivenciando aqui, né? A gente teve, desde a passagem de um ciclone, né, um principal lá em Cancã, eu não me lembro o nome correto, mas eu vou deixar aí, que foi lá por meados de julho de 2023, né, que deixou todo mundo em alerta, né, que passou esse ciclone aqui, principalmente na região sul aqui, vamos falar do Rio Grande do Sul também, mas depois em setembro e outubro, aí a gente teve informações de novos ciclones que tem as outras consequências, né? Uma das principais consequências, né, é que ele traz muita chuva, esse volume maior de chuva, que era para chover num ano, acaba chovendo em 2, 3 dias ali, da inundação. Consequentemente, a gente tem as enchentes. A gente teve toda a questão em setembro, teve um evento ali na questão do Vale do Taquari. Em novembro de 2023, novamente essa região atingiu, mas também atingiu a região de Porto Alegre, aqui a capital. A gente teve toda a questão de inundação. O Guaíba, desde 1941, não tinha índices tão alto, de questão de volume de água ali. A gente teve toda a questão do cais do Porto ali, que lembrou muito, né, se não tivesse esse sistema de contenção, que apresentou algumas falhas, até pelo tempo de criação, e não estava tendo um uso, né, mas segurou a questão do avanço das águas, que a gente poderia ter aquilo que a gente vivenciou lá em 1941. Mas voltando a essa nossa questão ecológica aí, o filme aqui já vai rolando nos spoilers, brinca um pouco com aquilo que é muito sério, que é o uso de recursos fósseis, né, principalmente o petróleo, né, que são, digamos assim, a queima, né, desse material acaba liberando os gases do efeito estufa. A gente sabe que o efeito estufa ele é natural, ele precisa existir porque ele mantém a temperatura do nosso planeta, mas o que a gente potencializou isso aí? A gente potencializou tudo, na verdade, né? O El Niño é um fenômeno natural, mas a gente acabou, né, com excesso de gases aí, potencializando, aquecendo mais os oceanos, e consequentemente os efeitos são mais fortes, né, sobre a população humana aí. Então a gente tem uma sequência de eventos aqui, 2, 3, 4 anos atrás, 2020, vamos dizer assim, tivemos a questão da pandemia de Covid, mas agora a gente tem os eventos climáticos extremos acontecendo mais seguidos, impactando a vida, né? Como professor aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve no primeiro, ali em setembro, ali, mais de 100 escolas atingidas, né? Em muitos municípios, muitas dessas escolas, mais de 40 escolas, teve dano, né, na sua questão estrutural e, consequentemente, danificando, né, a escola. A gente acabou afastando também esses alunos, né, do atendimento presencial. Então, a gente precisa elaborar um plano de contingência também quando a gente tiver eventos climáticos que impossibilite o aluno se deslocar até a escola, que a gente possa seguir a aprendizagem. Mas está certo que em outras situações a gente teve até perdas de vida na situação também,
e muitos alunos tiveram suas casas impactadas, né, com as cheias que aconteceram, principalmente, né, na questão do Vale do Taquari ali. Então, aqui no Porto Alegre, a região das ilhas, o arquipélago ali também teve suas escolas impactadas e a população ali. Voltando à questão do Aquaman 2, tá? A gente entra nessa questão aí de todo, né, do aquecimento global, dos eventos climáticos, né? Então eles, né, tem uma questão lá que eles estão produzindo, digamos assim, potencializando os eventos, que vem muito falar da Antártida, né, o degelo, mas aí, bom, que isso acaba caindo em vestibular, a gente sabe que a pegada do vestibular está mais, né, envolvida no dia a dia, então esse exemplo pode surgir lá, né, como outras vezes, né, em Enem já apareceu situações de filme como o Avatar. Aí, ó, o Aquaman é uma grande pedida para trabalhar esses aspectos ambientais. Mas vamos voltar a outras questões básicas aí, né? A gente teve uma questão durante o Covid, né? Mas vamos falar todo mundo conhece, né? Lembra da nossa ambientalista juvenil lá, a Greta, né? E no tempo do governo anterior lá, eu vou deixar aqui, ó, um videozinho, vocês vão acompanhar a descrição que o governo anterior fez dessa ambientalista, que na verdade é uma mentalidade de todos os jovens, assim, afinal de contas, o futuro, né, desse planeta fica na mão deles, assim, e a gente está com 2030, que é uma data limite aí muito próxima, então tem que abrir o olho e essa gurizada tá certa, tem que fazer barulho mesmo, mas, né, escutem isso. A imprensa dá espaço para uma pirralha dessa aí, uma pirralha. Né? Francamente, mas eu tenho a melhor descrição desse ser aí, é feito por um xará meu, é o Eduardo Bueno. Tudo Eduardo é gente boa, nem tanto, vou botar aqui rapidinho, tem um aqui que o sindicato dos professores, né, considera, né, eles estão botando aí, só estou reproduzindo a imagem, tá? Mas o Eduardo Bueno, né, apresenta digamos assim, uma descrição, né, dá um prêmio para esse cidadão aí. Breaking news! Breaking news! Acaba de ser anunciado o Prêmio Ig Nobel da Paz. O Prêmio Ig Nobel da Paz, você ouviu certo, e só podia ir para uma pessoa. The Idiot of the Year, Messias Bolsonaro, presidente de uma república de bananas sul-americana. Depois dessa breve apresentação desse ser aí, né, realmente, né, merece um prêmio, merece Ig Nobel aí, mas voltando assim a questões que aparecem no filme aí. Quem lembra, né, no SBT passava muito lá a questão não sei se era cinema espetacular, alguma coisa assim era o nome, e Joe e as Baratas, né? Então eu acredito que já nesse filme aí tem uma pegada do Aquaman 2 com Joe e as Baratas. Vou deixar aqui, ó, rodando aí, ó, até parece, né, que ele estava imaginando, né? Porque se vocês observarem aí, tem uma pegada meio, né, de mar aí com essas baratas aí. Bom, a gente tem muitos mitos, né, sobre as baratas, e as baratas aparecem no filme com uma referência, tá? Tem outras questões de insetos, né, brinca um pouco com aquilo que eu digo que, né, em outras épocas os insetos tinham tamanhos maiores, né? Então o Aquaman explora muito isso durante o filme, mas o que acontece? As baratas, elas têm, né? Tem gente que achou horroroso aquele pós-crédito lá, né? Aqui eu já tô dando um mega ultra spoiler, mas tá aí. Mas o que brinca assim, é que a gente associa muito as baratas aos ambientes sujos, tá certo? Aos esgotos, né? Até quando a gente viu excesso de chuva, né? Os esgotos, elas saíram muitos por aí, por isso que a gente viu um excesso de baratas aí. Mas o que acontece? Elas não são somente de ambientes, a gente vai dizer, sujos, assim, né? Apesar que a gente tem o maior pavor, e a gente diz que elas são, deixa eu pegar aqui, ó, elas são indestrutíveis, tá certo que elas resistem com qualquer inseto a radiações, assim, melhor que nós, seres humanos, assim.
mas né, nem toda barata vai resistir uma chinelada, né? Mas o que que acontece assim? A barata também, esses mitos, a gente tem muitas espécies aí e infelizmente elas correm o risco também de desaparecerem como outros seres vivos se a gente até 2030 não tomar vergonha na cara, reduzir né, a emissão dos gases que potencializam todos esses eventos climáticos que estão acontecendo. Assim a gente consegue, digamos assim, não reverter muito. A gente vai ter esses eventos mais, né, de uma forma mais sistemática acontecendo, mas evita-se o pior, que a gente pode colocar em risco a nossa existência, digamos assim. Eu digo até que é uma ameaça existencial, mas às vezes os alunos perguntam, professor, vai subir o nível dos mares? É porque a gente vê muito essa questão, o pessoal se assustou muito com a elevação dos níveis das águas, só para ter uma ideia assim, ó, até 2030 existe uma estimativa de 8 a 29 centímetros da altura dos oceanos, né? Com a subida, né, em regiões, né, próximo ao litoral vão sofrer mais, assim, mas não é tão questão de metros como ouviam falar, são centímetros, né, vem, né, subindo ano a ano, mas não em uma questão assim de metros. Mas eu vou deixar uma animação aí que mostra, né, a evolução, né, da medida que esses oceanos vão subindo e colocando em risco toda a parte terrestre do nosso planeta, certo? Então a gente entra na questão das ODS. ODS cai no vestibular, com certeza, as 17 ODS. A gente tem a das mudanças climáticas ali, que é a 13, mas tem a questão lá do Aquaman, da vida marinha, que é a 14, tem a da vida terrestre, né, que, se eu não me engano, aqui é a 15. Também são todas, né, ODS, essas ODS, os ODS, né, são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, elaborados pela ONU em 2015, e essa agenda tem, né, ideia até 2030 tá funcionando numa forma de conter a elevação da temperatura, a gente, né, determinar um valor máximo ali de até 1,5, é certo que a gente já passou desse 1 pouco lá, então tá, né, 6 anos aí até 2030, então tá na hora de fazer uma questão como no Aquaman explora lá, que eles cessaram de vez de usar um combustível que lançava muitos gases do efeito estufa. Tá na hora a gente começar essa transição energética de uma forma bem mais efetiva para a gente ter esses resultados aí e evitar então todas essas consequências. Então fica aí, né, a dica aí, assistam o Aquaman 2, assistam também o vídeo, né, eu trajado junto com a Princesa Mera, falando sobre os peixes, né, e a questão dos oceanos, porque vocês já viram que eu gosto muito, né, até no RPG na escola eu explorei muito a questão do ponto Nemo, né, do maior oceano também no nosso planeta, que é o Pacífico, os mistérios que ali envolve. Então a gente tem que valorizar essa questão nos nossos oceanos. Então, pessoal, um ótimo 2024, que a gente possa fazer novos vídeos aí explorando essas questões biológicas e explorando essa questão da nerdice também. Então, qualquer coisa, deixe no comentário aí, deixe o seu curtir, também, se não gostou também, marca lá. Então, até um próximo vídeo e vamos lá, 2024 chegando na área.